Glória a Deus. Você já teve o seu barco sacudido pelas ondas do mar da vida? Já teve? E tem uma notícia para você: você vai continuar tendo isso, viu? Porque faz parte da vida, não é? As dificuldades fazem parte da vida. Todos nós as temos e todos nós as enfrentamos. E às vezes os nossos enfrentamentos com a adversidade são bem parecidos e outros são bem diferentes, mas todos nós temos as aflições. Mas louvado seja Deus que o Senhor promete estar conosco em meio a todas elas, garante a presença dEle junto a nós, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos trazer a mensagem da palavra de Deus aos irmãos. E uma pergunta antes. Cadê sua Bíblia? Ai, barbaridade. Amém. Amém. Glória a Deus. Aí, ó lá, ó. Cobrei tanto ele que ele está lá, está aqui, pastor. Tá mesmo aí, né? Eu vou pôr uma plaquinha ali fora, sabia? Vou pôr assim um celular, pôr um risco vermelho nele assim, ó. Para você deixar em casa seu celular quando você vem na igreja. Às vezes a pessoa chega na igreja uns 10, 15 minutos antes, a coisa que ele faz, sabe o que é? Pegar o celular. Se está com a Bíblia na mão, pega a Bíblia, lê a Bíblia, aquilo vai ser edificante para a vida. Agora, se está com o celular, vai ver um monte de coisa que não interessa, não traz edificação e nada. Então eu gostaria muito, né? E em nome de Jesus, eu vou ser atendido por aqueles que são ovelhas. Eu vou ser atendido nisso que eu estou falando. Amém? Aqueles que são ovelhas vão ouvir o que eu estou falando e vão vir com a Bíblia na mão, na igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você sabe que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi um frequentador assíduo do templo. Primeiro, sendo levado pelos seus pais, e posteriormente indo sozinho ao templo, e depois, quando ele começou o ministério dele, logo nos primeiros dias, ele foi para o templo, já com a capacidade extraordinária de ensinar, né? E às vezes fico pensando, irmãos, você sentado assim e ouvindo Jesus falar, né? Vendo-o e ouvindo-o, né? Era uma coisa extraordinária, era uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, magnífica. É bem verdade que nem todos davam atenção para aquilo que ele falava também, não é? Nem todos, né? Sempre em meio aos 12 tinha ali aquele que era usado por Satanás, né? Estava junto, estava perto, mas era um mensageiro de Satanás que estava ali. Depois, em meio às pessoas que ele ensinava, também tinha essas pessoas. Mas ele nunca parou o ministério dele por causa dessas pessoas. Ele tinha uma missão a cumprir e eu trago à memória aqui aos irmãos aquilo que o apóstolo São Paulo disse: eu deixo as coisas que para trás ficam e eu vou prosseguindo para o alvo. Eu bem sei em quem tenho crido. Amém? Eu sei em quem eu acredito, eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé. E o Senhor diz assim para nós, que aquele que acredita nele, esse não ficará confundido. Não ficará confundido. Então o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele ia no templo e, logicamente, no templo ele encontrava muitas pessoas necessitadas, assim como ele abençoou essas pessoas no templo. Ele abençoou essas pessoas curando os enfermos e abençoou essas pessoas transmitindo a palavra de Deus para elas. Olha que privilégio tão grande que aquele povo tinha, né? De ouvir do próprio Cristo de Deus a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo disse, certa ocasião, assim: olha, aquilo que eu falo, eu não falo de mim mesmo, mas eu
eu tenho falado para vocês aquilo que eu tenho ouvido do meu pai. E quando ele vai no templo, tem algumas coisas lá que ele não concordava. Tinha alguma coisa lá que ele não estava de acordo. Não foi por isso que ele mandou destruir o templo. Não foi por isso que ele mandou arrasar o templo, porque ele nunca fez isso. A destruição do templo foi uma consequência pelo povo ter rejeitado aquele que era senhor do templo, rejeitado aquele que deu as diretrizes para que Salomão construísse o templo e posteriormente, né, esse templo de Herodes, que foi o último a construir. E ele deu, então ele estava ali naquele local, naquele lugar. E a missão dele era ensinar as pessoas que estavam ali. Mas também tinha pessoas ali que tinham a intenção de lucrar dentro do templo. Pessoas que estavam vendendo coisas. E quando, irmão, presta atenção que eu vou falar para você. Não caia nessa aí de pessoas que falam assim, que fazer da casa do meu pai casa de compra e venda. Lá existia algo que sucedia lá, que era levado a isso. E não é a questão de ter Bíblia para ser vendida lá, ou qualquer coisa assim, não, né? Eles haviam ali aqueles que trabalhavam, que vendiam os pombinhos, vendiam as cabras, vendiam os carneiros, vendiam os bois, porque isso era oferecido em sacrifício. A pessoa de pouca posse apenas comprava 2 pombinhos e oferecia os 2 pombinhos por um preço bem baixo. Aos outros, com um pouquinho mais de posse, compravam um carneiro, o outro comprava uma coisa a mais. E tinha aqueles que compravam animais, bois e tudo, para oferecerem um sacrifício. E por que eles não traziam? Porque muitos deles moravam muito longe, e eles não iam vir tocando isso. Então eles chegavam ali, eles compravam, adquiriam e sacrificavam isso. Mas aquilo virou um comércio, perdeu a espiritualidade, perdeu o sentido, aquilo virou um comércio, e o Senhor Jesus Cristo sentiu que aquilo estava havia virado um comércio, e a Bíblia nos fala que ele entrou no templo, e ele purificou o templo. Não quer dizer, irmão, que o templo era o local onde estavam os bois, onde estava, não. Era do lado, né? Os bois não entravam lá dentro do templo, as cabritas não entravam, os carneiros não entravam dentro do templo, né? Não era. Eram vendidos fora e trazia-se para fazer, as pessoas que imolavam, faziam a aspersão pelo sangue que era derramado ali. Mas o Senhor entrou com o intuito de purificar o templo. E é um simbolismo, porque se nós trouxermos para os nossos dias de hoje, ou para quando o Senhor Jesus Cristo veio, que veio estabelecer a graça, então o apóstolo São Paulo foi aquele que recebeu de Deus assim uma sabedoria muito grande para expor o que é a graça de Deus, né? E ele chegou o momento em que ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E quando nós nos convertemos ao Senhor, nós passamos a ser então o templo do Espírito Santo. E esse tempo que a gente vem para a presença de Jesus, a gente vem com muitos costumes, que vem com muitas coisas que a gente recebeu lá atrás, que a gente achava correta, mas que o Espírito Santo vai nos convencendo da verdade declarada na palavra de Deus e vai santificando a nossa vida, nos purificando daquelas ideias erradas, daquela fé errada, daqueles costumes errados, né? Ele vai nos purificando, vai santificando o templo de Deus que somos nós hoje, né? E é o templo de Deus, somos nós individualmente, mas aqui nós podemos chamar que aqui, eu não posso dizer que é a casa de Deus, né? Muito embora isso aqui seja consagrado para o trabalho do Senhor, né? Para nós honrarmos o Senhor, para nós adorarmos ao Senhor, para nós exaltarmos ao Senhor. E nisso, irmão, eu sou levado assim a analisar determinadas situações que acontecem dentro do templo,
E que o templo é um lugar de reverência, porque ali está se manifestando a presença de Deus, e a presença de Deus está se manifestando porque nós estamos aqui invocando a presença dEle. Então, e nós devemos nos apresentar diante do Senhor com respeito, com reverência, não é verdade? Com respeito e com reverência. Então, muitas coisas precisam ser assim purificadas no templo do Senhor, de coisas que às vezes a gente acha que está agradando a Deus, mas apenas está agradando a nós mesmos. A nós mesmos, nós não estamos agradando a Deus naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos realizando. Às vezes uma satisfação que nós temos de fazer aquilo, mas não tem nenhum sentido espiritual, não tem nenhum elevo espiritual, porque o templo é lugar de santificação. O templo é lugar de nós oferecermos ao Senhor aquilo que é de melhor. Aquilo que é de melhor. Eu não sei se vocês, na minha época é assim, me desculpe que eu vou falar. Chegava assim, a gente ia em qualquer lugar, a gente sempre colocava uma roupa melhor, não é mesmo? Não é? Levava, ia com uma roupa melhor, assim, uma roupa. E quando a gente, olha que eu vou falar, quando a gente ia na igreja, na missa, a gente ia com a melhor roupa que a gente tinha. Estou errado? Estou errado? Estou errado, irmão? Com a melhor roupa que a gente tinha. Por que na casa do Senhor aqui a gente não vem desse jeito? Por que a gente vem de qualquer jeito? Às vezes a gente vem assim meio... Né? Se nós devemos nos apresentar ao Senhor de corpo, alma e espírito em santificação, o que vocês acham que eu estou falando? Vocês há de convir comigo que estou dentro do princípio bíblico ou não? Estou dentro da palavra de Deus ou não? A gente vai se apresentar diante do Senhor, a gente vai estar diante de Deus, e às vezes a gente vem tão relaxadamente. E quando a gente tão relaxadamente, a gente está expressando a nossa espiritualidade diante do Senhor. Estamos tão relaxados que a nossa espiritualidade se demonstra nisso, no relaxamento, né? De estar relaxado. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo, irmão? Estão entendendo? Estão compreendendo? Amém? Então, o Senhor Jesus Cristo, quando lá entrou, Ele disse assim, olha, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada do quê? O quê? Casa do quê? E na oração, o que você está fazendo na oração? Você está falando com quem? Com quem você está falando? Com quem que você está falando na oração? Com quem? Com Deus. Você não está falando com Deus? Então, você sabe que você está vindo num lugar onde você vai se apresentar diante de Deus, você vai falar com Deus. Vai falar com Deus. E se você se apresentar com respeito, com reverência à pessoa dele, se você se apresentar a Ele desse modo, desta forma, você vai estar demonstrando. Isso não quer dizer que vamos viver de aparência, nada disso. Mas aparência conta sim, irmão. Conta sim. Conta ou não conta? Conta, é lógico que conta, né? Lógico que conta. Então, o Senhor estava provocando uma reforma lá, no modo das pessoas verem as coisas, no modo das pessoas agirem. E sabe, irmãos, eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você, que está registrado em 2 Crônicas, no capítulo 29, que fala de uma reforma que foi feita no templo. Nas atividades no templo. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 2, 1 e 2. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Pai, traga a Bíblia na igreja, pai. E traga e fala para o teu filho, vamos ver lá a Bíblia na igreja, filho. Viu?
Está escrito assim, olha, Ezequias e a purificação do templo, é o título. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Amém? Você sabe que Jerusalém, que foi a capital do Reino do Sul e que pertencia a Judá, era dentro do estado de Judá. Jerusalém, a capital, ali tinha o rei, uma dinastia de 400 anos. Teve ali 19 reis, todos das descendências de Davi. E teve o reino do norte também, que foi estabelecido após uma consequência do pecado que Davi cometeu, né? E que 10 tribos separaram, ficaram 2 lá no norte, lá no sul, e 2 foram no norte, tendo Samaria como onde havia o palácio real, onde se governava o reino do norte. E ali também teve 19 reis, num período de 200 anos. Lá na região sul, Judá, onde Jerusalém era a capital, tinha uma dinastia lá de 400 anos, foram 400 anos, todos descendentes de Davi, e lá também teve 19 reis que governaram. E nós sabemos, irmãos, que se você ler as Sagradas Escrituras, você vê que teve muitos reis péssimos, ruins mesmo, mal. Mas você também vai ver que teve os reis bons, sabe? E é assim, o mal e o bem estão sempre caminhando junto, sempre muito perto um do outro. E eles estão ali para nós olharmos, para nós discernirmos, para vermos o que é que nós aceitamos, o que é que nós tomamos como exemplo para a nossa vida. Tem muitas pessoas assim que falam assim, eu não vou mais lá na igreja por causa disso, disso e daquilo. Eu não vou mais por causa disso e daquilo. A pessoa escolhe, ela decide. Assim como tem outras que vêm, eu vou frequentar aquela igreja lá e, né, ela escolhe, ela decide o que ela quer, o que ela vai fazer, né? Uma decisão própria, livre-arbítrio, uma escolha própria. E Ezequias, irmãos, foi um rei muito bom. Ele começou a governar por 25 anos, mas ele foi uma pessoa que nós dizemos que ele foi aprovada por Deus. Deus aprovou porque ele buscava fazer aquilo que agradava ao Senhor. Mas é impossível eu fazer algo que agrade ao Senhor sem que eu tenha conhecimento do que lhe agrada. Você se lembra daquilo que foi oferecido a Deus? Abel e Caim, que foi oferecido a Deus, né? Cada um ofertou não aquilo que Deus pedia, né? Abel, sim, se colocou em submissão ao Senhor e ofertou ao Senhor aquilo que era a exigência do Senhor. Agora, Caim não. Caim, ele quis fazer do jeito que ele queria fazer e Deus tinha que aceitar. Eu já estou dando, o senhor tem que aceitar. E acabou, o senhor tem que aceitar, né? E aí o senhor falou, não, eu não aceito o que você quer me dar. Eu aceito que você dê aquilo que eu te oriento para me dar. Aquilo que eu te oriento para que você faça, é isso que eu vou aceitar, né? Se fosse assim, amado irmão, o Senhor Deus teria aceito os sacrifícios que os homens fazem,
mas o sacrifício que Deus aceitou foi o sacrifício que Ele mesmo preparou, o sacrifício do próprio Filho dele, né? Em favor das pessoas, mas Ele mesmo preparou aquilo lá, Ele preparou. Então, Ezequias, irmão, ele foi aprovado por Deus. E por que ele foi aprovado? Porque ele, como rei, ele começou a procurar nos livros sagrados e buscando nos livros sagrados aquilo que agradava ao Senhor. Nós temos a Bíblia em nossas mãos, não temos, Gabriel? Temos, Mariana, a Bíblia em nossas mãos? Temos ou não temos, irmão? Temos ou não? E por que nós temos a Bíblia em nossa mão? Porque nela está revelada aquilo que Deus se agrada. E quando nós somos chamados para a presença do Senhor, nós não somos chamados para oferecermos ao Senhor aquilo que nós queremos oferecer, aquilo que nós achamos que devemos oferecer, mas sim aquilo que Deus nos orienta a oferecer, porque todo sacrifício que o homem faz de per si é manchado, é maculado, mas o sacrifício que o Senhor orienta, aquilo que o Senhor orienta para fazer, é um sacrifício que vai lhe agradar, vai lhe agradar. Então a Bíblia nos fala, irmãos, que Ezequias, ele fez o que o Senhor aprova, né? E usa ainda lá, né? Fala assim como o seu predecessor, não foi o seu antecessor, não foi o anterior a ele, foi o predecessor, está lá na fileira, lá bem antes, né? E relaciona-se com quem? Com Davi, né? Que era um homem que buscava fazer tudo o que agradava ao Senhor. Por isso ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E eu não quero entrar em detalhes outros que foi feito, mas... Então, Ezequias, irmãos, ele começou a procurar nos livros sagrados. E ele estranhou por quê? Porque o templo estava abandonado. O templo estava abandonado. As portas estavam fechadas e estavam em ruínas. Esta era a condição do templo. E ele sentiu no desejo, no coração dele, a partir do momento que ele teve o conhecimento do que estava escrito, ele disse, mas isso não foi construído para ficar dessa forma, isso não foi construído para ficar desse jeito, isso não foi construído para permanecer em ruínas como está. Isso foi feito para oferecer sacrifícios a Deus. Mas o que foi que aconteceu? O que sucedeu para que o templo tivesse as suas portas fechadas e que ninguém mais adentrava lá, ninguém mais oferecia absolutamente nada ao Senhor? Todos haviam virado as costas, e nós vamos ler sobre isso aqui no livro sagrado. Diz aqui no versículo de número 3, se você quiser me acompanhar aí, seria bom. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, olha, irmão, o primeiro mês do primeiro ano, os 30 primeiros dias de reinado dele, olha o que ele já procura fazer. Ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Amém? Ele abriu as portas do templo. Ele abriu e ele fez o que? Uma reforma. Ele as consertou. Glória a Deus. Ele viu. E por que ele viu e a consertou? Porque a casa do Senhor, amado irmão, a casa do Senhor, veja bem, o desprezo com o qual eles haviam tratado a casa do Senhor, né? E presta atenção no que eu vou falar para você. Vigia o teu coração. Eu estou falando para você, estou falando para mim, vigie o teu coração.
Vigie o teu coração. Sabe por que nós devemos vigiar o nosso coração? Porque nunca a gente tropeça em coisas grandiosas. A gente vai tropeçando em pequenas coisas. Pequenas coisas. Quando nós tropeçamos, pequeno não se importa. A Bíblia vai dizendo assim que aquilo que por mais pequeno que pareça, é importante você vigiar com respeito àquilo. Porque não fica naquilo. Vai ficar naquilo se você repreender, se você sair daquilo, se você abandonar, vai ficar naquilo. Mas, se você prevaricadamente vai vivendo, um abismo vai chamando outro abismo. Um erro vai chamando outro erro. Aquilo que você tinha prazer, você vai perdendo prazer. Aquilo que você sentia paz, você vai perdendo a paz. Aquilo que você sentia amor, você vai perdendo. Aquilo que você sentia pela palavra de Deus, você vai deixando. Irmão, preste atenção. Nós devemos vigiar os pequenos pontos, porque eles não pararão ali. Não pararão ali. Eles não pararão ali. Não vão parar. Ele vai parar se você vigiar. Espera aí, alguma coisa está errada. Não está certo, alguma coisa não está certa. Aí, para. Vai tomando uma proporção tal que acontece com a nossa vida pessoal dentro de Deus. O que aconteceu aqui? Olha aqui. Fechou a porta do templo. Para que está aberta? Ninguém frequenta mais, ninguém vai mais. Perdeu-se a orientação, perdeu a diretriz. Todo mundo abandonou a vida espiritual. Você se lembra do que nosso Senhor Jesus Cristo disse, irmão? Você vai lembrar, porque eu vou falar para você. Ele disse assim, porventura, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? As coisas estão tomando um rumo tão grande, tão distante do Senhor, e há uma acomodação geral pelas situações que nós, como igreja do Senhor, estamos perdendo a nossa identidade. Por que nós estamos perdendo a nossa identidade? Porque nós não nos identificamos mais como cristãos, não nos identificamos mais como servos de Deus, as pessoas não nos diferenciam mais de absolutamente nada. A igreja ela está moldada aos padrões do mundo, e está vindo para a casa do Senhor, está estabelecendo esses padrões dentro da casa do Senhor. E o Senhor, Ele está deixando de ser Senhor. Ele não está mais recebendo a honra de Senhor. Ele não está mais sendo glorificado como o Senhor. Ele não está mais sendo exaltado como o Senhor, porque nós não estamos mais submissos a Ele. Não estamos mais. Não há mais diferença nenhuma, pastor Fernando. Mas nenhuma diferença. O crente está idêntico com os não cristãos. Parecidíssimo demais. E em tudo, viu? Não estou dizendo agora em vestimenta, não. Em atitudes erradas, em falatório errado, em palavras erradas, em ações erradas, em tudo. Se identificando, não há mais diferença. Mas essa diferença, quem tem que fazer somos nós, porque a Bíblia recomenda isso para nós. A Bíblia ensina isso para nós. A Bíblia nos dá força para fazermos isso. Sabe por quê, irmão? Eu esqueci de falar para você. Sabe o que o nome Ezequias quer dizer? Fortalecido por Deus. Quando você propõe no teu coração fazer coisas para agradar ao Senhor, você é fortalecido por Deus. Nós somos fortalecidos por Deus. Somos fortalecidos por Deus. Quando propomos em nosso coração fazer coisas que agradam ao Senhor,
somos fortalecidos por Deus para tal fazermos. Então, aqui nos diz, irmãos, que esse homem aqui, esse é o momento, essa foi e é a hora de reabrir o que se fechou, não por vontade do Senhor da casa. As portas do templo não foi a vontade do Senhor que se fechasse, não. Não foi. Mas foi uma consequência do povo deixar a sua ligação com Deus, o seu compromisso com Deus, a sua adoração ao Senhor. Então, se nós não estivermos reunidos aqui, por que o Senhor vai estar aqui? Por quê? Se as portas desse templo nunca mais se abrir, o que o Senhor vai ficar fazendo aqui? Ele está aqui como casa dele, porque casa dele também somos nós. E aqui juntos, todos nós juntos, coletivamente, nos reunimos aqui para engrandecer o nome dele, para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele. Mas se a gente for embora daqui, ele não vai ficar aqui. Muito embora ele esteja em todo lugar, mas ele se manifesta onde ele é invocado. Onde ele é invocado. Então, irmãos, o que ele vai fazer? Os frequentadores abandonaram a fidelidade, deixaram de ser fiéis ao Senhor da casa. Ezequias consertou. Olha o que ele faz agora, irmão. Depois de ter consertado as portas, ter aberto o templo, você sabe que lá tinha as pessoas que cumpriam os seus ministérios. Que os ministérios naquela época são diferentes do ministério hoje. Hoje só existem 5 ministérios. Ministérios que vêm de Cristo. Ministérios, existem 5. Apóstolo, evangelista, pastor, doutor e mestre. Esses são os ministérios que vêm do Senhor. Há outras funções dentro da igreja, funções, mas que não são ministério. Ministério específico é aquele que vem de Cristo, que são 5. Está lá em Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Então, ele convocou os sacerdotes e convocou também os levitas e os reuniu na praça que fica ao lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então ele chamou, irmão, porque veja bem, o rei era a autoridade máxima ali. Anterior a Ezequias tinha um rei que não se importou com isso, por isso que as portas foram fechadas. Mas Ezequias não. Ezequias, ele reabriu o templo, só que ele não podia ser, ele era o rei, ele não era um levita, ele não era sacerdote. E cada um tinha a sua função específica. Ele chama esses homens e diz: vocês se santifiquem e também santifiquem o templo. O que é eu me santificar? Eu me santificar é eu fazer uma consagração ao Senhor e tirar da minha vida. Eu tiro da minha vida. Eu não aceito na minha vida. Eu não quero na minha vida nada que vai impedir a minha ministração diante do Senhor. Está entendendo, irmão? Irmã Luciene, está entendendo?
eu tiro da minha vida, eu me santifico para que eu possa oferecer ao Senhor aquilo que exige o meu ministério. E que não será aceito se eu tiver com a minha vida impura. E aos sacerdotes também disse: vocês se santifiquem e tire a impureza de dentro do templo. Santifiquem também o templo. Olha, que coisa. Quer dizer, o templo teria que ser santificado, as pessoas que iam ministrar no templo também teriam que ser santificados, para que houvesse uma coalizão, houvesse uma unidão, houvesse uma intimidade, houvesse um relacionamento, houvesse algo se ligando. Se ligando. Não tem como eu santificar o templo se eu estiver impuro, se estiver sujo e oferecer alguma coisa no templo. Não tem como eu me santificar se no templo tiver coisas aí totalmente contrárias ao querer de Deus, à vontade do Senhor. Então, o que ele fala aqui, irmãos? Olha o que ele fala aqui, ó. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Olha, irmão, retire tudo que é impuro do santuário. Retirem, está na tua responsabilidade. Retirem. Quer lembrar você que o santuário de Deus é você, viu? É você. Então, retire. Retire, uma responsabilidade pessoal. Retire, tire, retire tudo o que é impuro do santuário. Agora, irmão, Ezequias vai expressar para eles o motivo daquela situação de abandono do templo e tudo. Ele começa a falar assim, ó: nossos pais foram infiéis. O que é? Nossos pais foram infiéis. Irmão, o que é uma pessoa infiel? É uma pessoa que não age com lealdade. É uma pessoa que não age com lealdade. Para você ser infiel, você tem que ter uma aliança. Eu não posso ser fiel a você se eu não tiver aliança nenhuma com você. Não posso. Mas a partir do momento que eu tenho uma aliança, aí sim eu tenho um compromisso de fidelidade. E nesse compromisso de fidelidade, amado irmão, eu posso quebrar. E ao quebrar eu me tornei o quê? Um infiel. Me tornei um infiel. Eu sou casado. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Se eu traí-la, estou sendo infiel com aquilo que eu me comprometi com ela. Se ela me trair, está sendo infiel. Agora preste atenção no que eu vou falar para você, irmão. Olha o perigo disso. Olha o perigo disso. Nosso Senhor Jesus Cristo disse certa ocasião assim: como é que está escrito lá no passado? Ah, se alguém cobiçar a mulher do próximo, né? Olha o perigo disso. A Bíblia nos fala assim: se nós olharmos para uma mulher com um olhar impuro, já cometeu adultério com ela. Presta atenção que eu vou falar para você, minha irmãzinha. Venha com roupa séria na igreja e ande com roupa séria para não provocar nada em ninguém, viu? Está me entendendo? Está me entendendo? Está me compreendendo?
Estou na Bíblia? Estou na Bíblia? Estou ou não estou? Está ou não está na Bíblia? Então, ande de tal forma que você não venha provocar coisa no olhar do homem, porque o homem é atraído não por palavra, o homem é atraído pela, aqui, ó, por isso aqui, pelos olhos. E o Senhor disse, olha a responsabilidade, se alguém olhar para uma mulher, já adulterou com ela. E não é uma coisa, não é para brincar, missionária. É uma coisa muito séria, seríssima, porque a gente pode provocar com a atitude da gente, com o nosso comportamento, com a nossa vestimenta, nós podemos provocar isso na vida de alguém. Então veja bem, irmãos, veja bem, ele fala aqui, olha, ele fala assim, os nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Quando você faz o que Deus reprova, é porque você está abandonando o Senhor. Quando eu faço o que Deus reprova, eu já estou abandonando o Senhor. Quando eu faço alguma coisa que não está de acordo com o querer de Deus, e eu sendo servo do Senhor, eu estou virando as costas para Ele, eu estou abandonando-o. Amém, irmãos? Por que vocês estão tão em silêncio assim? O que está acontecendo? Como diz, hoje é noite de estudo e noite de doutrina. Irmão João. Veja bem, irmãos. Olha só. Fizeram o que o nosso Deus reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Onde é que o Senhor habitava? Aonde? No templo. Não habitava no templo? Está no templo. Então, o que eles fizeram, irmãos? Eles viraram as costas, deram as costas para o Senhor. O que mais foi feito? Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas dos pórticos e apagaram as lâmpadas. Apagaram o quê? Você tem alguma coisa acesa na tua vida? Tem alguma coisa acesa na tua vida? Tem? Então não apague. Não apague. Não apague a tua consciência com respeito às coisas do Senhor, porque a consciência do homem é a lâmpada de Deus. É a lâmpada de Deus. Agora veja bem, irmão. Eles deixaram de fazer tudo aquilo que o Senhor queria pedir que fosse feito. Olha a consequência. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. A atitude deles de virarem o rosto para o Senhor, de virarem as costas para o Senhor, trouxe consequências gravíssimas. Trouxe consequências gravíssimas. Irmão, todas as pessoas que abandonam o Senhor, elas estão vivendo consequências gravíssimas.
gravíssimas. E que consequência é essa? É viver uma vida sem Deus e ter como consequência o morrer distante de Deus e nunca mais ter a oportunidade de ser amigo de Deus, de ver a Deus, de viver com Deus, de viver no céu de Deus, de viver na graça de Deus. Amém? Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Consequência de abandonar o Senhor. A família fica à mercê dos inimigos. Agora, irmãos, olha o que ele propõe, falando com eles. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Ele está falando com os levitas e os sacerdotes. E ele disse para eles: agora eu pretendo fazer uma aliança com o Senhor. Eu, rei, pretendo fazer uma aliança com o Senhor. E vocês não vão ser negligentes naquilo para a qual vocês foram chamados para ministrar perante o Senhor. Não sejam negligentes. O que é uma pessoa negligente, irmão? O que é uma pessoa negligente? Uma pessoa que sabe o que é para fazer. Se faz, faz mal feito. Não faz. Ele está falando para nós não ser assim, tá bom? Amém? Nós vamos ministrar diante do Senhor, que a gente venha ministrar diante do Senhor com o nosso coração aberto, com a nossa alma aberta, com o nosso coração pronto para adorar o Senhor. Amém? Pronto para adorar ao Senhor. Pronto para adorar ao Senhor, com respeito e reverência. Amém?